Ah, ótimo. Bom, gente, bem-vindos. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui no debate de mais uma competitiva da 17ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Fazem parte dessa competitiva, né, os filmes A Felicidade das Coisas, da Thaís Fujinaga, que está aqui para conversar com a gente, Diego Bauer com o filme Terra Nova, e Carlos II com o filme Sideral. Eu queria dizer ainda que o Panorama ele conta com o patrocínio do Instituto Abubaqui e do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. Bom, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, dizer que eu gostei muito de ver esses filmes juntos, né? Eu achei que teve um diálogo muito interessante entre os filmes e por diversos aspectos que eu gostaria de destacar aqui. Parabenizá-los pelas obras também, achei extremamente potentes e pertinentes, interessantes, tanto do ponto de vista estético quanto temático, né, as questões, as provocações que os filmes trazem. Eu acho melhor, Thaís, começar um pouco pelos curtas e depois a gente entrar no longa, tá bom? Aí eu vou direcionar nesse primeiro momento algumas questões para o Carlos e para o Diego. Primeiro é que vocês falassem mesmo, eu acho que a obra de vocês claramente, no caso do Diego, é uma obra que fala de uma experiência de pandemia, né? Nessa experiência que todas nós sabemos muito bem. Então, foi uma das obras que já traz aí uma narrativa desse período que eu acho que quem viveu não vai esquecer nunca, né? Do que foi viver, do que tem sido, né, com um certo alívio com a vacina agora, graças a Deus, e com um alívio a esse medo, esse terror da pandemia, mas que você me contasse um pouco dessa elaboração e de produzir esse filme, né, nesse momento, nesse período, que você me falasse. Eu acho que é um filme que acaba tendo um diálogo muito forte com a classe artística, com pessoas que que é um setor extremamente afetado pela pandemia, né? Houve toda uma interrupção da cadeia de produção, de fazer cinema, de fazer espetáculo, teatro, dança, assim, muitas atividades foram afetadas. Estou falando aqui mais da nossa, né? Aquela que a gente compartilha, e você traz isso para o filme de uma maneira frontal. Eu confesso que eu sou ciclista e fiquei muito encantada pelas sequências de bicicleta. Eu achei que ela constrói uma metáfora super linda desse momento que você retrata. Eu não, né, tanto porque ela revela uma cidade esvaziada, como também ela, enquanto pedala, ela deixa o pedal escapulir, ela meio perde um equilíbrio e se segura de volta. É um descer a ladeira tendo que frear para não se arrebentar, né? Então, assim, é uma experiência, assim, muito, para mim, muito próxima, e eu fiquei achando muito interessante você trazer essa vivência da bicicleta, e para mim, não sei o quanto isso foi intencional, mas esses pequenos gestos me falaram muito do que você fala no filme, do que você conta, né? Desse tentar se equilibrar, né? Quando parece que a gente está indo ladeira abaixo, como é que a gente se equilibra nesse momento tão complicado, né? E que, fora a opressão da pandemia em si, ela trouxe outras dificuldades, né? O desemprego, a falta de renda e todas as outras questões que vieram junto com o vírus. E também, Carlos, assim, o seu filme, que dialoga de maneiras distintas com os outros dois, eu queria também que você falasse, que eu vi que é um filme realizado com a Lei Aldir Blanc, né? Então ele também nasce, de alguma maneira, a partir desse auxílio emergencial para a gente do setor de cultura, que tão importante, né? Estamos aí na batalha pelo Paulo Gustavo, pela Lei Paulo Gustavo. Então, que você falasse um pouquinho dessa criação desse roteiro, em que momento ele também, né, de alguma maneira, é um roteiro que você criou nesse momento de pandemia, nesse tempo que a gente teve um pouco, né, mais em casa, e como é que foi a criação disso, e conseguir viabilizar para a Lei Aldir Blanc, e também, assim, um filme que me tocou muito pela criatividade, né, um filme extremamente criativo,
extremamente com um senso de humor que eu acho muito bom e muito raro até, né, nas obras, esse senso de humor, ao mesmo tempo em que problematiza questões sérias, né, digamos assim, trabalha isso com muito humor e com, enfim, e com muito também, eu achei, com muito cuidado estético, né, eu acho que os planos, a construção de toda das cenas foram todas muito bem pensadas, muito, enfim, com um trabalho sonoro também muito bom. Eu sei que você tem parcerias preciosas, né, na finalização do seu filme, de outros trabalhos. Também dizer que eu fico super admirado o quanto você é produtivo, o quanto você consegue. Eu acho super raro ser professor e, ao mesmo tempo, ser realizador e ter esse ritmo de produção que você tem, enfim. E que você contasse um pouquinho desse processo todo, de como foi. E depois eu vou fazer um paralelo com o filme da Thaís, porque não tem como não fazer. Que é a vontade de, eu imagino, eu fiquei pensando, quando eu vi, nossa, eu acho que a personagem, a mãe, né, no filme da Thaís, iria junto naquele foguete, sem dúvida ela iria naquele foguete junto para tirar umas férias de 2 anos ali no espaço, e seguiremos conversando. Vou passar agora a fala para vocês, dois, e depois a gente também fala com a Thaís, tá bom? Para ou ímpar aí, né? Quem vai Diego, primeiro? quer começar então, Diego? Já que... Pode ser. Bom dia a todo mundo. É uma honra estar aqui com a Thaís Fujinaga, minha script doctor. Já aprendi tanta coisa com você, Thaís. Muito obrigado. E com o Carlos também, né? Eu acho que Sideral é o tipo de filme que se torna impossível não cogitar em nenhum festival do Brasil, né? Tu tem que cogitar esse filme porque eu acho que ele realmente é gigante, assim, eu acho que estou me sentindo honradíssimo de estar aqui, de verdade. Muito obrigado, Marília, também. Acho que desde 2018, eu acho que eu tenho enveredado por um caminho. Eu demorei um tempo para chegar nele, mas eu acho que uma vez que cheguei, eu acho que eu não consigo pensar em outra coisa, que é produzir filmes a partir muito de situações que se passam no meu dia a dia, de situações que eu vivenciei, e disso ser uma coisa que eu busco cada vez mais, assim, interpretar o meu cotidiano e tirar dali os filmes de um jeito bem declarado mesmo, sem esconder o artifício disso, né? E aí eu fiz 2 curtas, que é o Enterrado no Quintal e o Obeso Mórbido, que investigando o meu bairro, investigando a minha rotina, o meu ponto de vista das coisas. Eu sempre tive muita vergonha de querer impor a minha opinião ou o meu pensamento sobre os meus filmes. Eu sempre tinha não, eu acho melhor eu me cercar de outras referências e tal. Eu acabei me libertando um pouco disso, assim, e sei lá, desde então eu não consigo não pensar um próximo projeto sem realmente que ele esteja muito, muito vinculado realmente ao meu cotidiano, assim. E em 2020 eu acho que foi um momento realmente bom. O mundo inteiro vai poder contar histórias para o resto da história do mundo sobre esse período que a gente está passando do Covid, né? E Manaus é um dos lugares mais afetados pelo Covid no mundo, né? Manaus é um lugar pioneiro do Covid no Brasil. A primeira e segunda onda vieram primeiro em Manaus. Tem até uma questão que falava que Manaus seguia o calendário europeu do Covid. Vinha para cá e meses depois é que as coisas aconteciam nos outros estados do Brasil. A segunda onda, que foi terrível e devastadora aqui em Manaus em janeiro de 2021, a gente viu chegar meses depois no resto do Brasil. Aqui, esse ano, janeiro, foi o pior mês da minha vida e da vida de muita gente aqui. E quando surgiu a Aldir Blanc, claro que eu já estava muito pensativo em fazer um filme sobre o cotidiano do Covid, né? E o cotidiano do Covid sendo artista, é você ficar no final do final do final da fila, né? Você já está no final da fila por conta do governo que criminaliza o artista, e aí, uma vez que esse governo permanece no momento de pandemia e existe a justificativa científica de que as atividades artísticas não podiam acontecer e tal,
eu acho que a gente passou meses consecutivos sem perspectiva. Não tinha dinheiro, não tinha trabalho, e não ia ter dinheiro e não ia ter trabalho pelos próximos meses, né? Então, o meu pensamento muito forte foi o de fazer... eu acho que eu queria fazer o filme sobre esse momento de abril de 2020, que era um momento sem perspectiva. Em abril de 2020, a gente já estava com 2019 no coro, as coisas já degringolando no segmento cultural, chegando para 2020 com a coisa sem perspectiva nenhuma, vem o Covid e vem a falta de tudo, né? E inclusive de ficar em casa e de não poder sair, enfim, né? Um momento realmente devastador. E aí eu acho que logo de cara me veio esse pensamento de falar sobre a falta de perspectiva daquele momento. Fazer um filme de pandemia mesmo. Eu acho que é um filme, é um registro da pandemia, entendendo que o registro histórico é a potência do filme, sem querer de alguma maneira enveredar por caminhos estéticos que chamem mais a atenção, ou então com dramas que chamem mais a atenção, de registrar o cotidiano e isso ser por si só a intenção do filme, né? Então, acho que para isso, acho que eu, junto com a Carol Medeiros, a gente rapidamente escreveu um roteiro em que a gente tinha as nossas experiências pessoais como parâmetro absoluto. Eu fiz Uber durante a pandemia, não fiz Uber Eats, né, não fiz de bicicleta, mas fiz Uber, e entendi, e vi a cidade esvaziada de um jeito que eu nunca tinha visto, né? Então, esse registro da cidade esvaziada me interessava muito, e o registro da periferia de Manaus, que é uma coisa que eu já investigo há alguns anos em alguns curtas. Então, acho que uma vez que a gente tinha esse pensamento, as coisas aconteceram de um jeito assim. Eu fui atrás de muitos filmes. A referência principal do filme, acho que é bem evidente que são os Dardenne, mas eu acho que eu bebi muito do neorrealismo italiano. Eu acho que, evidentemente, o Ladrão de Bicicleta, né? Mas Rossellini também. Eu acho que aquele pensamento de, assim, a gente está num momento de guerra. 600 mil pessoas morreram. Né? É maior do que qualquer guerra que a civilização já passou, o número de mortos aqui no Brasil. Então, eu acho que o estado de consternação, ele faz parte do filme. Mas, ao mesmo tempo, é uma consternação que tem uma fúria muito grande por trás, sabe? Eu acho que o Terra Nova é um registro histórico, etc e tal, mas eu acho que eu e a Carol e a equipe do filme, especialmente, mas a gente tem um sentimento de fúria muito grande por tudo que está acontecendo. E a minha interpretação é de que o Terra Nova é um filme de fúria. E a fúria do jeito que dá. Não adianta você ser furioso, porque amanhã você vai estar sem dinheiro, depois de amanhã você vai estar sem dinheiro, depois de amanhã você vai estar sem dinheiro, mês que vem você vai estar sem dinheiro. Então é aquele estado em que a gente está furioso, mas não pode nem gastar muita energia com isso, porque o que vai acontecer? O que vai, né? Para que isso vai servir? Mas eu acho que são coisas que a gente não esquece, que a gente faz muita questão de não esquecer. Eu acho que certamente é um filme que os caminhos que eu segui aqui, eu acho que eu não pretendo seguir mais, por exemplo. Eu super acho que quero ir por caminhos um pouco mais... que a linguagem tome um pouco mais de conta do filme, menos do que o contexto, digamos assim. Mas, tendo em vista tudo o que aconteceu, eu acho que, para mim, foi muito fundamental ter esse registro desse tom para dentro, cotidiano, um filme lento, um filme que já mostrei para algumas pessoas que acharam chatíssimo. Acontece, tudo bem, faz parte. Mas eu acho que é o registro de um sentimento mesmo, sabe? Naquele momento ali, o nosso sentimento como artistas em Manaus era muito nesse lugar. Joia. Boa, bom pensar também o filme a partir da fúria, né? Eu acho que a cena final, ela fala muito sobre isso. Parece que a gente vai sendo testado ao limite, né? Até que explode. De alguma maneira, eu acho que o filme do Carlos tem um pouco isso, de ir até o limite, né? Eu acho que é um ato extremo de alguém que também explode, né? E aí que tem a ver com esses abusos de gênero cotidianos, né? De vivenciar essas estruturas machistas. E aí acho que seria interessante também perceber uma relação que, confesso, não tinha feito, mas quanto os dois filmes são de fúria também, de alguma maneira de resposta, né? De enfrentamento de alguma maneira. Nem que seja só pelo berro, né? Tem hora que a gente precisa pelo menos berrar, pelo menos gritar.
Bom, também vou iniciar agradecendo o convite, né? Acho que o Panorama sempre tem um carinho muito grande pelo festival, que sempre acolheu muito bem, né, as minhas obras que passaram aí algumas vezes. Carinho por você, Marília, Cláudio, enfim, toda a equipe, né? Sempre foi um prazer estar presente. Tá aqui também nessa sessão maravilhosa, os filmes são incríveis, assim, né? Acho que é um conjunto muito potente. Essa palavra fúria está aí, né? Acho que ela já vem ecoando pela fala do Diego, e eu acho que ele vai estar realmente na sessão, assim, né? Talvez, acho que pela primeira vez, a Marília trouxe aí no início, a gente poderia ter uma sessão onde você tem o longa primeiro e o curta depois, né? Tipo, pensando no filme da Thaís e o meu, né? Seria quase a ponta do iceberg ali, né? Você tem toda essa coisa aqui ecoando e aí o que vai acontecer, né? Podia ser a mesma... Se fosse a mesma atriz, seria perfeito, né? Sim, ela tá lá na roda gigante no final do longa e vê o foguetinho e pega uma carona, assim, né? Exatamente. Vai junto, vai no rabo do foguete. No rabo do foguete, Sim. Mas bom, Sideral ele foi feito nesse contexto também. Eu acho que eu me mudei recentemente para Natal, né? 4 anos, para quem é recente, né? Para quem está chegando numa nova região, nova cidade, novas pessoas, né? E eu fui super bem acolhido aqui, mas mesmo assim, durante a pandemia, você fica isolado, né? Todo mundo ficou, quem poderia, quem tinha condição. Eu estou numa condição privilegiada aqui como professor universitário, que me dá toda a condição de poder ficar isolado, né? Mas, assim, as angústias pessoais, né, as subjetividades, as questões psicológicas, elas são muito potentes, assim, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que, nesse sentido, Freud é muito feliz quando fala sobre esse lugar que você transforma, né, as suas dores em arte, assim, né? Essa sublimação, ela é muito importante para a gente. E durante um período, principalmente os primeiros 3 meses ali em 2020, né, aquele primeiro que a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, de fato, que ficou aquele pânico, a única coisa que eu podia fazer era escrever. Então, eu consegui escrever um longa, praticamente, e alguns argumentos de que eu pensei em fazer uma série, que seria uma série que chamaria Estranho Familiar, que é também um conceito freudiano sobre essa relação com as coisas que para nós são estranhas, mas que a gente, quando vai ver, elas são familiares demais, né? E como poder trabalhar isso em alguns pequenos, chama curtas, né? Alguns episódios. Mas não foi para frente, mas especificamente Sideral estava no meio dessas pequenas histórias, e aí eu pinço ela e falo, não, então eu vou fazer um curta. E a proposta era, inicialmente, fazer no sistema guerrilha mesmo, sem grana, tentando juntar uma equipe pequena aqui em Natal, tal, pessoas que já tinham trabalhado no Fendas, que é o longa que a gente fez aqui também, super na guerrilha. Mas em novembro houve aquele pico, né? Ou já tinha uma coisa meio de você perceber que ia ter um pico maior, que ia chegar em janeiro, tal, em fevereiro, e como o Diego bem falou, Manaus antecipava as coisas, né? E aí a gente recuou, foi quando surgiu a lei, né? E aí, conversando com o Pedro Fiuza e com a Mariana, que são os produtores aqui de Natal, né, da Casa da Praia, a gente pensou, bom, vamos mandar para o edital, porque a gente consegue pelo menos pagar melhor a equipe. Nesse momento é super importante isso, né? Tanto que uma das decisões que a gente tomou eu como diretor, pré-montador, não receberia um centavo do filme, assim, era para a equipe mesmo, para o filme acontecer e ser melhor remunerado. E aí deu certo, foi aprovado e a gente conseguiu filmar em janeiro de uma forma muito rápida, assim, porque também demandava essa questão dos protocolos, né? E a gente vivenciou um pouco o que a gente vê aí, né, no filme do Diego. Por exemplo, a atriz do filme é a primeira vez que ela ia entrar num set depois que começou a pandemia, então todo mundo estava nesse lugar, né? Eu também não tinha entrado em set nenhum, então todo mundo um pouco apreensivo, assim, né? E eu acho que isso vem para o filme, né? Essa força. Acho que tem uma força no filme ali que eu acho que está marcada por um momento, que é o momento que a gente atravessa, mas eu acho que tem umas dores aí, que são as dores da nossa história de vida nesse país tão difícil, né? E talvez por isso a escolha também do preto e branco. Acho que é um filme que não quer datar um momento, é um filme que fala sobre uma história de Brasil, assim. Essa presença militar, essa presença institucional, a questão machista, né? Todo esse universo opressor, simbólico, psicológico, acho que está ali, orbitando. E trazer essa coisa meio de um lugar que está no limite entre o possível e o impossível da vida, né? É quase também uma metáfora, eu não chamo nem de fuga, eu chamo mesmo de um momento de suspensão da personagem,
né, que eu acho que ela é merecida, porque vai se ter essa discussão entre fuga, entre deixar família, filhos, porque a gente vive num país exatamente assim, né, onde a moral, né, está ali estabelecida, principalmente sobre as mulheres, né. Então, mas não, é um momento de suspensão, de decisão, de escolha, de desejo, né. Eu me baseei um pouco numa frase do Nietzsche, que ele fala que é liberdade, algo nesse sentido, né? Liberdade é saber escolher o melhor momento para juntar, agregar o nosso desejo com o desejo do acontecimento. Eu acho que ela faz isso ali, né? E então tem essas camadas que estão ali ecoando, né? Essa camada, porque uma coisa que me interessava também, eu já tinha alguns trabalhos, já vinha alguns curtas e o longa também, o Fendas, que era uma busca de compreensão desse meu lugar como homem cis também, tentando entender, dialogar com o universo feminino, né? E nesse filme particularmente eu queria um outro eco, eu queria pensar como seria o eco do movimento feminino no universo masculino. E ali eu acho que fica bem esse jogo, quando está o marido e os comandantes, o que fazer com esse problema, né? O problema da ausência do feminino, né? Na nossa vida. Né? Então, isso também para mim era muito importante, como pensar esse eco em nós, né? E como tentar, e ao mesmo tempo escancarar coisas que estão ali, né, que também orbitam esse universo, como a relação do trabalho, a relação da objetificação, da subserviência, e tirar isso da próxima geração, que eu acho que também é o contraponto, as duas crianças ali, que estão numa outra relação com essa saída da mãe da cena, né? Estão muito mais preocupados com outras potências que estão no entorno disso. Então, ele foi surgindo, assim, eu acho que teve um encontro com a equipe, com os atores e com as atrizes, que foi muito importante, eu me lembro, foi muito, muito louco isso, porque eu tinha conversado com Priscila, acho que ela não tinha nem lido o roteiro, e quando a gente estava mais perto das filmagens, ela me encontrou num ensaio que a gente teve, assim, e ela falou, cara, eu não acredito, porque eu fui ler agora, de fato, o roteiro, e eu tinha falado para minha filha, semana passada, que ela estava numa discussão, eu falei, se eu pudesse, eu sumia, eu pegava uma nave e ia embora desse. Então, olha como as coisas estavam ali, né, mesmo que ecoando. Eu acho que nós estamos vivendo um processo muito duro, né, muito difícil, assim, com todas as camadas sociais, psicológicas, assim, e que, eu acho que, de uma certa forma, o filme vem dar um tempero a mais, ou, né, trazer trazer algum elemento aí a mais para se pensar, se discutir esse momento, assim, coisa do tipo. Acho que é por aí. Eu gosto de te ouvir, Carlos, falar do filme, e algumas coisas que eu pensei quando eu assisti, ressuscitaram agora, é que tem a ver com, eu falei, o desejo da feminino de abandonar, de fugir, no sentido de suspensão, mas que é sempre no campo de um desejo não realizado, porque a mulher nunca foge à responsabilidade, quase nunca, ou raramente isso acontece, né? Eu, particularmente, acabo me interessando muito por histórias de mulheres que acabam ficando realmente responsáveis pela criação dos filhos, do cuidado da família, e de homens que, às vezes, desaparecem mesmo da vida dela e da vida dos filhos, assim, né? Não só não assumem responsabilidades, como não se tem notícia, vínculo nenhum, elo nenhum. Né? Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina. Eu acho que dentro de cada família brasileira talvez se encontre uma história assim. E, ao mesmo tempo, o inverso é muito raro. Não que não exista, mas é muito raro encontrar mulheres que deixaram e foram, né? E não olharam para trás, digamos assim. E aí eu fico pensando que é muito interessante que você traga também, para falar disso, uma situação tão improvável, que não seja nada realista, né? Que seja de fato uma fabulação, né? Mas que é um desejo que eu acho que a Patrícia falou, que vez ou outra fala, às vezes dá vontade de sumir, largar tudo, né? Essa coisa da sobrecarga do feminino, que tem que acumular todas as tarefas, né? Tem que hoje ser profissional, mas continua sendo mãe, continua administrando muitas vezes o lar. Então, enfim, que é bastante pesado todos esses papéis, quando eles não são bem equilibrados e divididos, né? E aí, enfim, e eu achei massa que isso possa ter sido trabalhado dessa forma, né? A partir de uma ficção mesmo, bem mágica, assim, né? Bem lúdica, bem mágica, e que de fato
não é de fuga de responsabilidade que a gente está falando. E é muito legal ver o eco disso no masculino, que também é algo que eu acho muito forte no filme, é que justamente, e é interessante você trazer o desamparo, né, do masculino frente a essa ausência, Sim, essa força feminina, né, que é uma força muito grande, que realmente deixa esse feminino ser infantil, ser a eterna criança, né, esse homem que não cresce, que está sempre em busca de uma mãe substituta, né, que cuide para ele continuar curtindo com um amigo, flertando ali com a vizinha. Então, assim, esse homem realmente infantilizado, né? Então, acho que o filme traz muito isso, eu acho isso muito bacana, muito, muito interessante. Quando tem uma coisa que tem no seu filme, que é da Thaís, que eu gosto, e que eu pesquei dos dois filmes, mas eu fiquei muito atenta de como as falas fora de quadro, elas revelam muito do filme. Isso no da Thaís acontece em muitos momentos, a gente vai poder falar mais sobre isso. Mas uma vez, eu pesquei no filme do Carlos, no momento que o amigo na oficina está entrando lá na cozinha, eu acho, e ele fala assim, pô, não tem um copo limpo, sabe? Pô, bicho, é uma coisa assim, bem... De como essas falas acabam falando tanto, né? De como mas elas estão ali meio que soltas, meio que a gente meio que assimila determinadas estruturas, né? Como a gente pode falar que o machismo é estrutural, né? A gente assimila isso e fala enquanto vai andando, né? Fala de costas, assim. E aí eu achei super, super interessante todos esses aspectos que o filme traz. É muito legal, porque eu lembrei, só fechar, que eu me lembrei aqui, que depois de um tempo eu fiquei me perguntando, né? A gente se pergunta de onde vem, né, essas ideias, possibilidades, assim. E aí fez todo sentido para mim, porque em 2001, eu e minha mãe pegamos um avião e fomos para a Inglaterra. A gente foi embora do Brasil, minha mãe mora até hoje lá, né? E ela foi embora porque ela estava com um casamento com o meu padrasto falido, emocionalmente, socialmente, e ela deixou minhas duas irmãs para trás. E aí eu falei, cara, faz todo sentido, porque ela vai embora, depois de alguns 2 anos, ela busca as minhas irmãs, ela leva embora para a Inglaterra minhas duas irmãs. Então ela foi essa mulher que foi para uma nave e foi embora, sabe? Eu era meio que o copiloto dessa nave. Então você fala, porra, olha como a vida vai nos surpreendendo, assim, a arte nos surpreende, como ela dá um nó na nossa, né, no nosso pensamento, e as coisas vão fazendo sentido aos poucos. Às vezes você antecipa coisas que você não tinha nem pensado direito, né, de forma consciente e tal. E um outro ponto que me chamou, que eu lembrei também, que eu já tinha participado uma vez, tinha um bar aqui em Natal que chama Resistência, e estava tendo umas mesas, os encontros. E um dia eu cheguei mais cedo, e era um encontro sobre o universo feminino e tal. E eu lembro de chegar, sei lá, não era uma palestrante, mas tinha uma das mulheres que estavam falando sobre questões políticas e tal, e ela estava pontuando como que para o capitalismo essa emancipação feminina foi boa, no sentido de que você tem uma força de trabalho que é mais barata e que faz três jornadas de trabalho pelo mesmo valor, né? Então, quanto isso para o capitalismo é importante, a manutenção não discutida, não repensada desse sistema que foi estabelecido com a participação feminina nesse sistema de trabalho, coisa do tipo, né? E isso está ali, de uma certa forma, no meio da conversa dos comandantes, né? Olha, a gente vai continuar pagando, tipo, um valor irrisório, né? Ela limpa, ela deve continuar limpando, não faz nada além disso, sabe? Então, acho que também essas coisas vão ecoando, você vai lembrando, assim, cara, como que a arte nos apresenta aquilo que está escondido, assim, né? Com certeza. Muito rico. Bom, Thaís, seu filme, eu fiquei muito encantada pelo filme, parabéns. Ele é muito complexo, né? São muitas camadas ali sendo trabalhadas. E ao mesmo tempo, isso é construído com tanta sutileza, eu fiquei muito... Eu acho que requer um espectador atento, paciente, né? Ele pede isso porque corre o risco até de não captar, talvez, ou não absorver a profundidade das coisas, que eu acho que o filme tem bastante profundidade, né? Bom, eu gosto muito dessa da temporalidade do filme, né? De a forma como você trabalha
esse estar no presente, no momento, né? A sensação de que não tem grandes elipses, mas que as coisas ali estão seguindo um fluxo da vida, num certo encadeamento ali, né? Com suas pausas, seus tempos mortos, com os pequenos acontecimentos em família, mas que com muita potência, trazendo muitas questões. Claro, as questões de gênero é evidente, é muito forte aquela mulher grávida e essa ausência física do marido, né? Essa ausência evidente do masculino, né? Como parceiro, como um equilíbrio, como troca. E essa mulher sobrecarregada, né, com toda essa família, enfim, eu acho que, imagino que seja um filme que eu queria que você, saber um pouco do processo da construção desse roteiro, que você contasse um pouco por todas essas camadas, pelas profundidades, essa relação sua com esse lugar, com esse espaço que você filma, que eu acho também super potente, né, traz essa questão da terra, que eu acho que é uma grande questão também hoje em dia, esse desejo da propriedade privada, né? A gente sempre quer o que é privado, e isso também uma coisa muito da classe média, né? Esse desejo muito grande de ter, ou de ser ou chegar perto de uma elite que possui, que é dona, né? Né? Mesmo tendo um clube ali, mas ela tem que construir a própria piscina, né? Tendo um rio. Então, essa loucura também desses padrões que também acabam sobrecarregando tanto, né? E, enfim, a existência, digamos assim. Mas eu acho super complexo, que o filme fala de gênero e fala de muitas outras coisas que atravessam tudo, né? As pessoas, independente do gênero, como esses desejos, que eu diria, da classe média de possuir, do ser humano, né? De ser dono das coisas, em vez de pensar uma vida um pouco mais em coletivo, né? Com trocas, como coisas que podem ser comuns. E eu acho que tem uma fricção interessante entre a avó, né, e a mãe, assim, nesse sentido, né, que há uma tolerância também que vai, mas ao mesmo tempo tudo com muita sutileza. Eu gosto muito de como o filme traz questões que são super urgentes, importantes e com muita sutileza, né, e que é preciso dessa atenção. Inclusive, quando eu assisti pela segunda vez, eu fiquei muito atenta a esses diálogos que estão fora de quadro. E fiquei anotando esses diálogos, porque eu acho eles muito significativos, eles me dizem muito. Então, eu acho que você buscou isso, né, de mostrar de como as coisas estão acontecendo ao nosso redor, e às vezes a gente precisa estar atento para captar tudo isso. E você provocou para mim essa atenção. Eu falei, não, esses diálogos ali, eles me dizem coisas, então eu vou ouvir, vou parar, quando eu não ouvir, vou voltar, enfim, né, dentro de uma escuta que eu sabia que tinha algo ali que exigia minha atenção. Eu acho que o filme pede isso. Bom, vou passar a palavra para você. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo essa conversa, revendo Carlos, Diego, que são realizadores que eu acompanho, assim, né, que a gente tem o Diego um pouco, a gente não chegou a rodar festivais juntos, mas a gente está muito próximo, né? Inclusive, durante a pandemia, a gente esteve em contato. E o Carlos, que a gente, né, teve esses encontros na trajetória minha, né, como curta-metragista, e eu queria agradecer ao festival e parabenizar os realizadores, porque, não sei, né, eu estou um pouco fora, assim, do circuito de ver curtas, porque eu não estou com curta em festival, então eu acompanho pouco, assim, né, os curtas recentes, e foi muito bom ver esses dois curtas e pensar a potência do curta mesmo, né, do curta de ser muito preciso e para recortar um momento e uma realidade que, mesmo sendo muito... né, uma flecha que te atravessa, é isso, né? Reverbera e faz a gente pensar em muitas coisas. Enfim, eu queria muito falar dos curtas e fazer esse paralelo com o longa, mas antes eu vou responder, então, a Marília sobre como que surgiu, né, a ideia do roteiro, como foi o processo do roteiro. Era um curta, na verdade, eu tinha escrito um curta há muitos anos atrás, um curta que girava em torno dessa situação, uma mulher
com os filhos nos últimos dias de férias, nessa casa de praia recém-adquirida, né, com muito esforço e muita economia. E ela, quando chega nessa casa para passar as férias, ela sente necessidade de mais, né? Como se o sonho era ter essa casa própria na praia, que eu acho que essa coisa que a Marília falou da propriedade privada é algo muito forte e talvez seja muito forte nas gerações anteriores à nossa, mas que eu ainda tenho muito em mim, assim, de lembrar dos meus pais falando como é importante conseguir ter a sua casa, algo, e para uma pessoa que mora em São Paulo, né, ter uma casa na praia é ainda mais um sinal um símbolo de status mesmo social, e um sonho, assim, de classe média mesmo. Só que quando esse sonho chega para a personagem, ela não satisfaz, então ela quer mais, ela quer a piscina, né? A piscina dentro dessa casa. Então, esse curta tinha essa ideia, e essa ideia do curta surgiu, por sua vez, da minha vontade de filmar em Caraguatatuba, que é essa praia, essa cidade litorânea paulista, que fica entre Ubatuba e São Sebastião, que são as pérolas do litoral, né? Que tem as praias mais bonitas, e Caraguatatuba é um pouco o patinho feio, assim. Mas, por sua vez, é onde tem os terrenos, né, mais baratos e tudo mais. E era um lugar onde eu ia na infância, assim, eu fui desde sempre, assim, minha mãe ficou grávida de mim lá numas férias de dezembro, janeiro, nesse clube, porque eles foram passar férias nesse clube, chamado Ilha Morena, e eu sou a filha caçula, né, com os meus irmãos mais velhos, os meus 3 irmãos mais velhos. E desde então, eu tenho uma relação com essa cidade, assim, meu pai, a gente ficava nesse clube, e depois ele começou a construir essa casa na beira do rio, do outro lado do clube, e eu, até minha adolescência, eu vivi muito essa cidade e esse bairro especificamente, que chama Morro do Algodão, que é um bairro periférico de Caraguatatuba, né, ele não fica perto do mar, ele fica longe das praias, mas o que tem de atração nesse bairro é esse clube, que é uma coisa estranha ali no bairro, porque é uma ilha, né? Fica dentro de uma ilha, e fora daquela ilha de lazer, é um bairro periférico, assim, né? Com pessoas, trabalhadores, andando de bicicleta, né? Tem muito essa coisa da locomoção pela bicicleta e de pequenos comércios. E a gente tinha essa casa ali do lado de fora, e eu ficava as férias inteiras ali, e eu criei vínculos muito fortes com moradores que não eram sócios do clube, mas que estavam fora do clube, mas que faziam parte da cidade, né? Os moradores locais. E o meu desejo de voltar ali era para justamente reviver um pouco coisas da minha adolescência, mas principalmente explorar essa relação espacial, geográfica mesmo, né? De divisões, assim, né? O que tem para cá do rio, o que tem para lá do rio, o que significa você poder estar lá dentro, e o que significa você estar fora e querer o que está lá dentro, né? É muito sobre... Tem muito essa questão do desejo também, em várias camadas nas personagens do filme, né? Principalmente do menino, que ele quer o que está do outro lado, que ele nem sabe direito o que é, mas ele quer. E quando ele consegue entrar, ele entra no clube, mas está fora da festa, né? E essas relações todas, né, com o pescador e tal. E daí, assim, esse curta, ele nunca foi para frente, nunca foi contemplado em nenhum edital, e era um curta, né, que, enfim, seria caro de fazer na raça por conta de ser fora, né, da minha cidade, de onde eu tô. E daí, em 2000, se não me engano, no final de 2015, a Filmes de Plástico, que é a produtora do filme, junto com a Lira Cinematográfica, eles me chamaram para participar de um edital de núcleo criativo, e daí eu tinha que apresentar um projeto meu, um argumento para eles, e eu transformei esse curta em um argumento de longa, que já era uma coisa que já estava na minha cabeça, e foi isso, daí eu fui acrescentando outras camadas e crescendo essa relação, principalmente da protagonista com o espaço, com esses espaços, né, de divisórias, e a questão da relação dela com o pescador, né, que entra no quintal que é dela para acessar o rio que é de todos, né. E no roteiro, essa questão esse conflito dela com o pescador era muito mais presente.
E daí a gente acabou tendo que, não sei, já nas filmagens e depois na montagem, fazer escolhas e acabamos tirando um pouco dessa... Ficou bem mais pontual essa relação dela com o pescador do que era na ideia inicial, no roteiro. Por conta disso, assim, porque não sei se é essa síndrome do primeiro longa, mas às vezes eu sentia que eu queria falar muitas coisas e eu achava que eu não estava dando conta, assim, sabe? Que eu poderia não dar conta de falar das coisas, de tudo que eu... das camadas todas que a história tinha, sem ficar fraco demais, sabe? Então, isso foi uma coisa que acabou saindo e ficou mais a relação dela com a família e esse sentido de um acúmulo, né? Um acúmulo de pesos que vão... Eu acho que é uma narrativa... Eu sempre dizia isso quando eu discutia o roteiro com a equipe, com os produtores, com as atrizes, que era um filme de acúmulo, que a gente ia sentindo aos poucos o acúmulo das coisas, dos pequenos acontecimentos, até que chegaria esse momento em que teria essa... que não chega a ser uma explosão, né? No caso da personagem principal, da Paula. É um momento que ela quebra, né? Mas ainda assim, sei lá, né? Não tem essa coisa de... Eu imaginava ela berrando também, falando como no filme do Diego. Caralho, não aguento mais, de um jeito mais explosivo. Mas a atriz trouxe um outro registro que eu achei interessante. Ainda na explosão é uma coisa, assim, de uma dor que parece que está muito lá dentro, né? E que é difícil de você falar. Filho, eu não quero mais te ver, sabe? Eu não aguento mais você. Né? É difícil, ela não consegue falar isso ali. Mas, enfim, não sei se eu divaguei demais, mas em resumo é isso, assim, a história... Daí eu fui para o núcleo criativo, a gente foi contemplado, e daí nesse núcleo foi onde eu escrevi a primeira versão do roteiro, e depois continuei escrevendo sozinha, né, mas com um olhar desse grupo de roteiristas, que são os meninos da Filmes de Plástico, André, Gabito, Maurílio, o próprio Tiago, e a Karine Teles e o Tiago Ricarte, que também faziam parte do núcleo. Foi daí que surgiu a história. Bacana. Foi uma política pública, né, importante, essa dos núcleos criativos, de propor encontros, troca. Eu acho que a gente que está vivendo a destruição dessas políticas, é bom lembrar, né? Eu acho importante lembrar essas propostas, né? Que rendeu e ainda tem muita coisa que vai surgir disso, né? Quando a gente voltar a ter uma regularidade nos financiamentos e tudo. Uhum. Mas acho interessante você falar isso, eu acho, do primeiro longa, né, Thaís, de vontade de falar de várias coisas e de perceber que tem que fazer algumas escolhas, ou que às vezes você não precisa também desdobrar tanto, né? Uhum. Eu acho que essas coisas às vezes estão ali convivendo e não necessariamente, porque o que é interessante que eu acho do pescador é que ele faz parte um pouco daquele universo, que também é um universo que ela está de passagem, né? Que eu acho que é uma fala super potente da avó, que ela fala, olha, a gente vai embora daqui a pouco, eles estão aqui o ano inteiro. Então, de certa forma, esse lugar aqui é mais deles do que nosso, né? Assim, colocando em questão, né, essa questão de propriedade, eu acho isso bastante rico e oportuno também, né? Enfim, às vezes são pequenas falas que já dão muito pano para manga, digamos assim, né? E é bastante rico, assim. Agora, de fato, eu fiquei pensando dessa personagem, se no final o que tem essa cena é como se fosse um pouco mais contido, mas aquela cena terminar num parque de diversões, terminar com o filho, aquele olhar de cumplicidade entre eles, eu acho que tem um lugar do feminino ali super bonito, sabe? De olhar aquele rapaz criado, sabe? E olhar ele ali suspenso no céu e de pensar também que esse futuro, né? Que todo esse esforço também, que todo essa labuta, né? Eu não sei, eu achei um lugar muito bonito, assim, de muita esperança também e de
e de talvez de um lugar de que a gente sabe o que vale a pena, assim, sabe? Foi para o outro lugar o filme, entregou a piscina, não é isso, né? Não é isso exatamente, que importa, né? O que está importando é outra coisa, o que realmente importa é outra coisa. Eu acho isso bem, bem bonito, assim. O filme me toca em vários momentos e acho que traz um grande presente ali na maneira que ele conclui também aquela história. Tem uma coisa que eu acho foi muito bom ouvir o Carlos, assim, e sobre o Sideral, que eu acho que tem muitos pontos, assim, de contato, embora sejam filmes totalmente diferentes, né? Porque tem essa coisa de que... E essa coisa do curta ser um recorte, assim, que é muito isso, né? Muito certeiro, assim, porque no curta... eu não lembro o nome da personagem do curta, eu vou chamar de mãe, mas que é a gente vê uma cena dela lavando uma panela e daí ela tem uma coisa, assim, essa fúria, né, que a gente vê que ela não tá bem ali dentro daquela casa, no centro daquela família, daí ela vai cuidar dos filhos, botar os filhos para dormir, e isso é o suficiente para a gente entender que ela quer sumir dali, né? O meu filme é um filme inteiro para a gente entender que ela não aguenta mais. E no curta é isso, assim, porque é uma situação que eu acho que, sei lá, quem não é mãe, eu não sou mãe, mas eu sou filha e eu vivi em torno de muitas mães, assim, observando, né? E o Carlos, que é homem, cis, ele, né, falou agora da mãe dele. E eu acho que é muito relacionável. Claro que quem vive isso, né, essa pressão e essa sobrecarga sente em outro lugar, mas eu acho que o curta, ele mostra isso, né, que basta muito pouco para você entender que aquela mulher precisava sair dali, ela precisava entrar naquele foguete, né. E outra coisa que eu acho que tem uma relação muito próxima, assim, com o Sideral, o filme, é essa um pouco esse desejo de, ao mesmo tempo que você tem a questão do feminino muito forte, são filmes que também querem falar sobre a masculinidade, assim, né? Que é o que vocês já falaram antes de mim, né? Tem muito eu acho muito semelhante, por exemplo, quando tá o marido junto com um amigo no trabalho, e inclusive a Marília pontuou essa fala, que é muito boa, né? Que é essa coisa do copo. Ai, porra, não tem copo limpo, né? Porque ninguém lavou, né? Não tinha alguém ali para lavar, eles ficaram esperando alguém lavar. E não tinha uma mulher, lavou, né? Uma mulher, né? E daí eles conversam e falam do tamanho do pau e tal, que é uma conversa, assim, que é muito boa e traz essa coisa, assim, porra, eles são dois homens feitos, com filho, provavelmente o outro também, e tem ainda essa coisa meio adolescente, né? De provar essa potência que depois vira uma impotência muito clara no corpo do homem, né? Quando ele tá lá diante daqueles dois militares, ele tá enterrado, assim, no sofá pequeno, né? Com essa notícia de que sua mulher foi para o espaço, ela entrou no foguete. E eu acho que o meu filme tinha esse desejo, tem essa ausência, né, do marido, que não está presente nunca, né, em tela, e nem na voz, né, a gente nos telefonemas não ouve a voz dele, mas tem esse menino, né, que é que corre o risco de ser esse futuro homem que vai fazer a mesma coisa, porque ele tem essa coisa de ele se sente bem com os outros meninos, ele não quer estar nessa família de mulheres, ele não se sente pertencente àquela intimidade física das mulheres por algum motivo que não é dele, é algo que ele aprende, né? Que é essa coisa da estrutura patriarcal que a gente vive, que é machista, e que diz que menino tem que ficar com menino e se aventurar. E eu acho que toda essa ideia do filme, né, de ir acumulando coisas, e ao mesmo tempo esse menino que circula ali os espaços e nunca não aparece tanto, e de repente o filme faz um giro para acompanhar uma aventura dele com esses outros, indo para o lado de lá do clube, era um desejo também de mostrar, de um lado, esse filho que está escapando da mãe, e ao mesmo tempo esse filho que acha que vai viver plenamente essas férias se aventurando com esses meninos, mas que em vez dessa aventura ser uma coisa de um
um rito de passagem, de fato ser uma aventura, que depois ele vai contar com orgulho, ele volta de lá mais menino do que ele era, né? Porque ele volta não só escorraçado, mas ele tem que entrar nesse rio, né? E ser trazido de volta pela corrente para dentro da casa e da família. E machucado e com medo, né? Ele sente muito medo, que eu acho que eu sinto essa semelhança, assim, de que ele ficou frágil ali, esse menino, essa fragilidade do masculino, né? Para usar um termo que, enfim, que está aí nas pautas. E é isso, assim, o final que você falou, Marília, é isso, dele, sei lá, pelo menos fazer um gesto de olhar para essa mulher, né? Enxergar essa pessoa, que é uma pessoa, não é só a mãe dele, é uma pessoa, né? Que ele, enfim, machucou, que ele feriu, preocupou. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa, eles estão numa mesma roda, né? Na roda gigante, que é tem um centro comum, mas eles estão ainda em lados opostos, né? Porque, assim, é isso, um homem não vai viver o que é ser uma mulher, porque simplesmente é impossível, né? Mas, assim, existe a possibilidade de olhar e tentar entender e tentar, não sei, e se reconectar, né? Se reconectar como humano, assim, não só como homem, mulher, ou filho e mãe, né? Então, eu achei muito, muito semelhante, assim. E eu acho que no filme do Diego tem também essa coisa que eu fiquei bem pensando muito, assim, também gostei muito das sequências de bicicleta, pensei muito em mim também durante a pandemia, essa coisa de ficar isolada e tal, e uma das primeiras coisas que eu fiz, depois daquele momento de terror, do início, de achar que, nossa, que vai acontecer, e que a gente via que, não, dá para sair um pouquinho, você pode sair de casa, né, sozinha, ou com alguém que você mora, e uma das coisas que eu mais fazia era andar de bicicleta, assim, né, e era muito impressionante ver a cidade esvaziada e tudo mais, mas o que eu quero dizer sobre o filme, sobre mim, é que tem esse momento de liberdade, assim, né, parece que esses detalhes todos que enriquecem essa trajetória até um lugar mais central da cidade, quando vão aparecendo, né, as placas de banco, assim, e até ela entrar naquela fila, que dá um respiro, né, essa coisa dos grandes planos e das bicicletas passando com elas, enfim, e daí quando ela chega no centro e ela fica na fila, já dá uma angústia, né, de ver aquela fila, as pessoas tão perto uma da outra, e a hora que surge o assistente lá do banco para falar, as pessoas querendo ir para cima dele, e até que o filme vai para dentro de um espaço minúsculo, fechado, do banco, e fica esse cara a cara, né, esse plano e contraplano dela com esse homem que não está entendendo nada, né, que não está falando de outra coisa, enquanto elas estão ali tentando, enfim, falar de algo muito sério, que é a sobrevivência e tal, e que você sente também esse peso, assim, né, desse acúmulo, que depois vai gerar a explosão dela, né? E eu gosto muito da reação da irmã, que é uma reação que revela muito uma intimidade, né, porque a irmã, ela simplesmente espera, né, a outra explodir, que é isso, né, ela não se desespera, ela não tenta falar calma, porque ela sabe que aquela explosão é necessária, que vai explodir, ela vai respirar, e é isso. A roda tem que continuar girando. Amanhã, talvez, eu tenha que pegar sua bicicleta emprestada e entregar a comida, né? É isso. Eu acho que essa beleza, assim, nesse lugar do olhar para algo que é muito a vida, assim, né? Que tem uma tristeza, uma melancolia nesse final, mas ao mesmo tempo tem essa coisa de gente, é isso, estamos na luta, né? Tem que levantar e seguir, assim. É interessante que quando eu assisti seu filme, eu anotei assim, a vida, exatamente o que você falou, porque foi o que ele me passou, né? É um filme que fala da vida como ela, né, com suas várias pequenas coisas que geram esse acúmulo, que faz com que a vida seja a vida, né? E aí, quando ela vai na praia procurar o filho, e aí tem aquele carro onde tem pessoas namorando no carro, eu fiquei pensando, que bacana assim, né, essa cena, assim, porque não tem a ver, e tem a ver, porque é um filme que está falando sobre
a vida, né? Sobre a vida. Justamente É. sobre isso, e é muito bom como você enriquece com esses pequenos acontecimentos que nos remete justamente para essa roda, né? Essa roda gigante, e aí que estamos conectados pelo mesmo eixo, e que talvez caiba, né? Toda a humanidade aí, estamos todos no mesmo barco, e acho que a pandemia também falou muito sobre isso para a gente, né? De como está tudo muito interligado, como a gente está muito mais próximo do que a gente imagina do outro, né? Apesar de tantas fronteiras e muros e etc. Bom, gente, muito boa a conversa, assim, primeiro porque aconteceu algo que eu acho super importante, que foi esse diálogo entre nós, né? Esse diálogo entre os filmes. Acho muito bonito ver um falando do filme do outro e vendo as conexões e acho super generoso. E eu, assim, fiquei com vontade de falar também das atuações, eu achei os filmes muito potentes nessa parte, assim, dos atores, se vocês quiserem falar brevemente sobre isso, porque realmente tem uma potência muito grande, né, nesse corpo em cena, nessa presença e do trabalho de vocês, desses encontros com esses atores, e a gente caminhando daqui a pouco para encerrar. Eu queria só comentar rapidinho que eu acho a avó na história, né, no filme de Thaís, assim, é maravilhosa, porque ela é um contraponto tão bonito, assim, de uma vou chamar de pequena insanidade em alguns comentários, né, que é uma coisa tão bela e que eu acho que contribui tanto para essa construção desse universo que está ali, né? Eu acho que tem tanta sapiência, acho que essa coisa... ultimamente, não sei, essas gerações mais recentes têm uma coisa de negar um pouco as idades, né? Essa coisa, parece que tudo que é novo que é o bom, né? Mas você vê uma maturidade, uma sapiência nela, assim, de uma forma meio, às vezes até, sei lá, de forma natural, assim, né? Que eu acho que dá um refresco para o filme tão bom, assim, nesse diálogo, principalmente com a neta, né? Que menina maravilhosa aquela, gente, que incrível. Não, olha, o trabalho de ator do seu filme, Thaís, é incrível, assim, eu fiquei chocado, assim, como que você consegue trazer uma naturalidade, né, uma coisa de forma muito, parece tudo muito espontâneo, parece um documentário, assim, no sentido dessa relação com o espaço e com os corpos ali, sabe? Fiquei chocado, assim, parabéns mesmo. Feliz. Passar a mensagem para elas, e para o Gustavo, para o Messias, que faz o Gustavo. No caso do Terra Nova... Pode falar. Não, pode falar. Terra Nova foi a primeira vez que a Carol Medeiros atuou para vídeo. Ela é uma atriz de teatro daqui de Manaus há muitos anos. Eu acompanhei ela vários anos nos festivais de teatro daqui, atuando em espetáculos. E a Isabela Catão é uma das atrizes mais interessantes de Manaus há vários anos. Acho que ela já fez vários curtas assim, importantes. Estava no Barque Rio, né, que é o Gramado. Trabalhou comigo sim. Trabalhou comigo também no meu filme anterior, Enterrado no Quintal, que inclusive vai passar sábado agora no Curta Cinema. Mas eu acho que não sei quando vai ser vinculado, né? Então talvez nem não é da pessoa ver e assistir, né? Acho que não vai. Tudo bem. Mas eu acho que trabalhar com elas, assim, acho que foi uma coisa... foi uma coisa diferente das coisas que eu já tinha feito. Eu nunca tinha feito um filme, por exemplo, nunca tinha feito um filme com aquela cena do quintal, no início do filme, que uma perdeu o emprego, tá falando com a outra, e a outra tá meio que... Eu nunca criei uma cena daquela, porque eu sempre tive medo mesmo. Assim. Os meus filmes anteriores ou eram mudos, ou eles não tinham esse tipo de dois atores em cena falando um texto um pro outro. Não tinha, acho que foi a primeira vez realmente que eu fiz. E uma coisa que eu acho que eu tinha muito interesse em fazer no Terra Nova era de mostrar o artista como uma pessoa comum, igualzinha a qualquer outra pessoa, né? O artista, no caso, a atriz de teatro, ela não é uma pessoa solar, ela é uma pessoa até tímida, reservada, para dentro, que não tem essa relação de... você é ator, então você é extrovertido, você vê o mundo de uma forma sorridente e você tá feliz e você vê magia nas coisas. Não, você não vê magia nas coisas se você tá na merda, você tem problemas que nem todo mundo, você tá numa situação de
sem emprego, sem dinheiro, sem perspectiva, sem nada. Então, acho que, para mim, foi muito importante esse ponto de vista do artista que é introspectivo e tímido. E quando se solta, é para expressar uma fúria que não é bonita e não é espalhafatosa. Muito pelo contrário, é quase um não conseguir não colocar para fora uma coisa, mas depois também já volta e já mantém aquela energia de antes, né? Então, acho que eu devo tudo do filme para as duas atrizes que realmente tiveram ali com um entendimento muito rápido do que tinha que fazer. Então. É uma bela estreia da Carol. Falo aqui, parabéns para ela. Uma Parabéns. Bela estreia no cinema. Nem sabia que era estreia. A Isabela, eu também imaginei de que não. Cinema, né? Sim. A Isabela já tinha visto no Barco, que a gente exibiu aqui o ano passado, lembrei imediatamente. E que bom contar com essas atrizes maravilhosas, né, Diego, ali, para fazer mais e mais filmes. Com certeza. Parabéns. Você quer falar, Thaís, um pouquinho do seu processo com as atrizes, que realmente chama muita atenção o trabalho de ator do filme? Eu fico muito feliz, assim, com o resultado que a gente conseguiu alcançar, porque era a minha maior preocupação como diretora, assim. Eu tenho os meus 2 primeiros curtas, eu tinha muita dificuldade, assim, não era nem dificuldade, assim, eu não aprendi, assim, eu fiz faculdade de cinema e eu não aprendi a dirigir atores, então eu criei um certo medo, assim, de dialogar, sabe? E daí foi só a partir do terceiro curta que eu comecei a falar, não, gente, atuação é tudo, assim, né? Se você não acredita naquelas pessoas que estão ali em tela, não importa mais nada, não importa se está bonito, se o enquadramento é interessante, nada mais importa. Então, nesse processo do longa, que tinha que constituir uma família, eu queria muito acreditar que aquela família era uma família, eu levei muito tempo da preparação, da focada nisso, assim, porque as locações todas eu já tinha, porque eu escrevi o roteiro pensando nas locações, era só uma questão de ir lá e fechar, e eu fiquei muito focada no casting das crianças, principalmente, né, para ver bastante criança e tentar achar as crianças que já traziam características das personagens, e da mãe e filha também, né, para compor essa família. E daí ensaio, eu fiquei tão assim dedicada aos ensaios e batalhei tanto para a gente ter no set tempo para refazer takes em função da atuação, que eu acho que eu até fui um pouco descuidada com a parte de decupagem, assim, porque eu não deu tempo, eu achei que, né, por conta de como eu fazia os curtas, que eu ia conseguir decupar antes e tudo, mas não deu tempo, porque eu fiquei muito ali com as atrizes e na hora, assim, deu um pânico na hora de entrar no set, mas porque eu não tinha pensado tanto, mas para mim valeu muito a pena, porque é isso, assim, o filme é essa família. E são atrizes incríveis, assim, que a Magali Bife, que faz a avó, ela é uma grande atriz de teatro que recentemente está fazendo cinema e que gosta muito de fazer, é muito dedicada e, enfim, é muito afim de fazer cinema, e que ela pescou a personagem muito rápido, assim, sabe? Porque a personagem da avó é muito baseada na minha mãe, é a personagem que mais existe fora da ficção, e ela via vídeos da minha mãe, eu filmava minha mãe, ela ficava assistindo, a gente ficava conversando. Então tem essas... A minha mãe está em todos os meus filmes praticamente, mas enfim, a Magali, ela trouxe essa essência, assim, que é muito próxima da minha mãe. Mas, enfim, é muito talentosa e é muito fora do registro de outros personagens que ela fez, assim, que eu acho muito surpreendente e mostra essa versatilidade. A Patrícia Saravi, que faz a protagonista, eu tinha visto em um curta, que eu acho incrível, que é o Tentei. E daí assim, eu só tinha visto esse curta e recentemente agora ela está rodando com um outro curta da Cíntia Domiti. Mas na época eu só tinha visto esse curta e ela veio de Curitiba para fazer teste. E eu achei, o teste, uma das cenas do teste era a cena do telefonema no carro para o marido. E que eu acho a cena em que ela
assim, ela tá incrível naquela cena no filme, e ela foi incrível no teste, né? Foi o que fez ela ganhar, assim, o papel, porque ela fez de um jeito, assim, que eu achei que trazia todo esse peso, assim, essa coisa represada dentro dessa mulher, de um jeito muito bom e muito preciso, assim, nos gestos, sabe? E é isso, assim, sou muito grata, assim, por essa parceria delas e deles todos, a Lavínia, né, maravilhosa, o Messias, enfim, a Lavínia era assim, a alegria do set, que é a menininha, porque ela, nossa, ela tem uma vocação assim mesmo, porque ela era incansável, além de tudo, ela era incansável, era a única que não sentia exaustão de nada, assim, ela queria, se ela pudesse, ela estaria em todas as cenas o dia inteiro, filmando com a gente, e é incrível, assim, o Messias também, muito parceiro e muito sério, assim, fazendo, sabe? Já com um senso de responsabilidade muito grande, assim, para entender aquele personagem e tudo mais. Fui muito feliz, assim, com a escolha deles. Tá, só falar um pouquinho rapidinho, então, que eu acabei não falando, né, da minha turma aqui. Eu dei muita sorte, assim, porque no Sideral, esse encontro, tirando o Mateuzinho, que é o ator mirim, né, todos os outros já trabalham com cinema, com teatro, que tem uma cena bem forte do teatro também, em Natal e na região. E então a gente juntou assim um grupo muito potente, sabe? Eu não costumo trabalhar muito ensaio, eu gosto mais de trabalhar a atmosfera do filme para que qualquer fala venha naturalmente, assim. Então foi um pouco do que a gente construiu aqui também. Então a gente eu tive esse prazer de poder trabalhar com um elenco muito muito bom, assim, um elenco que já tem uma estrada, né, em cinema e teatro aqui, né? Principalmente Robson, a Priscila e o Enio, que são, né, o pai e a mãe da história, a Fernanda, que é a filha, o Robson, Matheus, George. Alguns deles já estão trabalhando numa série que a Amazon está filmando aqui na Paraíba, junto com a Ali Muritiba. Então foi maravilhoso, assim. Gente, essa galera tem que muito explodir, né? Porque é isso, assim, quando a gente vê os curtas e fala, gente, olha quanta gente boa que tem, e a gente fica sempre vendo as mesmas caras, às vezes, né? Exatamente. Eu achei incríveis todos. Ai, gente. Priscila então... veio aqui para Manaus. Conheci Priscila quando ela estava aqui gravando o filme do Sérgio Machado. A gente fez teste ali. Eu estava fazendo teste com ela, na verdade. E aí, nossa, um amor, cara. Que pessoa incrível é a Priscila. Se ela estiver vendo, um beijo para você. Bom, gente. Que bom. Maravilhoso mesmo, esses encontros aí que o filme traz. E mais uma vez, parabéns para vocês todos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente no Panorama. Tenho certeza que vai ser lindo exibir o filme. Viu? Eu que agradeço. Bom festival, que corra tudo bem. E pena que passou tão rápido, gente. Passou muito rápido. Estava muito bom. Muito bom. Tomara que role a gente ir, né? Se estivesse agora ao vivo, a gente sairia para um boteco para poder continuar essa conversa. Para continuar, tem muita coisa ainda para falar. Mas a gente vai continuar, sim. Sim. Marília, obrigado, foi incrível. Obrigada, Marília. Gente. Um grande abraço em todos vocês. Abraço. Tchau.